Olá, minha gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Uma excelente noite para cada um de vocês. Hoje, dia 7 de dezembro, nós estamos juntos para fazer o nosso estudo bíblico. Infelizmente, perdemos ontem. Peço desculpas a vocês, domingo. Mas hoje aqui estamos para o capítulo 6 do profeta Miqueias, né? E que bom que nós estamos juntos para ouvir a palavra do Senhor. É a palavra que nos dá força, ânimo, que nos encoraja, que fala conosco. De alguma maneira, conhecer a palavra do Senhor, aos poucos é conhecê-lo, né? E pedir ao Senhor a graça de segui-lo. Então vamos juntos, o profeta Miqueias é o 5º livro do Antigo Testamento que nós já estamos fazendo estudo bíblico. Amanhã a gente já conclui, porque são só apenas 7 capítulos do profeta Miqueias, e a gente vai dando prosseguimento aí nessa experiência de ter contato com a palavra de Deus. Vamos juntos orar então? Pega a tua Bíblia, a tua caneta e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, vamos para o capítulo 6 de Miqueias. Nós vimos no capítulo 1, 2 e 3 o processo, né? Ou seja, Deus então vai trazer ameaças e condenações ao seu povo, né? A Samaria primeiro, depois as cidades menores da Judéia, da planície, depois contra os próprios usuários, falsos profetas, contra a nação, o profeta da desgraça, contra os que oprimem o povo, os profetas mercenários, né? Os chefes que julgam por suborno, os sacerdotes que decidem por dinheiro, os profetas que profetizam por dinheiro, né? Então, foi falado muito sobre isso. No capítulo 4 e 5 que nós vimos, já vem as promessas de restauração, as promessas de Sião, né? O reino futuro, né, de Yahvé em Sião, e aí fala sobre Belém, né? Nós vimos também a reunião em Sião do rebanho disperso, né? A libertação de Sião, as nações que serão vencidas, né? Vimos também no capítulo 5, foi nosso último capítulo que nós lemos no sábado, aquela passagem que nós vamos até ler no Natal, onde foi que nasceria o Salvador. O profeta Miqueias vai dizer: "E tu, Belém de Éfrata, pequena entre os cães de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel." Só que depois de toda essa bênção do capítulo 4 e 5, de restauração, de libertação do Salvador, novamente um processo contra Israel nos próximos 2 e últimos capítulos, né? Repreensões e ameaças. Por quê, minha gente? Infelizmente, acontece da seguinte maneira. A história do povo de Deus é assim, a nossa história é assim também. A gente está, vamos dizer assim, seguindo o caminho do Senhor. Só que como está tudo muito bem, a gente vai se perdendo, né? A gente vai voltando a querer todas as coisas de volta que o mundo não é planejado. A gente vai querer de volta tudo, e começamos a pecar e nos afastar de Deus, nos afastar do caminho. Deus então nos corrige e aí a gente volta de novo. E assim, sempre, infelizmente, essa inconstância. Mas esta é a nossa vida. O importante é que a gente lute todos os dias para estar cada vez mais próximo do Senhor e menos longe do Senhor. Tá bom? Então vamos para o capítulo 6. Yahvé processa o seu povo novamente, né? Depois da requisitória de Yahvé recordando os seus benefícios, né? Segue a pergunta do fiel arrependido sobre as exigências de seu Deus. E a resposta do profeta. Ouvi, pois, o que diz Yahvé. Levanta-te, abre um processo contra as montanhas, e que as colinas ouçam a tua voz. Lembre que as montanhas são os lugares onde Deus falava com o seu povo, né?
do encontro com Deus. Monte Sinai, o Nebo, Horebe, Eban, Garizim, na Samaria, Sião, Carmelo, etc. Ele diz, levanta-te, abre um processo contra as montanhas e que as colinas ouçam a tua voz. Ouvi, montanhas, o processo de Yahvé e vós, inabaláveis fundamentos da terra, porque Yahvé está em processo com o seu povo e contra Israel ele pleiteia. Meu povo, aí ele vai dizer, olha que bonito isso. Meu povo, o que foi que eu te fiz? Eu te cansei? Responde-me. Sim, eu te fiz subir da terra do Egito. Resgatei-te da casa da escravidão e enviei diante de ti Moisés, Arão e Maria. Meu povo, lembras-te do que maquinava Balaque, o rei de Moabe? O que lhe respondeu Balaão, filho de Beor? Desde Cetim até Gilgal, para que conheças as justas obras de Yahvé. Então veja, o Senhor está lembrando o povo dele, o povo que se lamenta de ter abandonado o seu Deus. O Senhor está lembrando os benefícios que ele já realizou, né? Os benefícios passados. Então é hora também de recordar quantas graças Deus já nos deu. Às vezes nós só reclamamos, só brigamos com Deus, enquanto Deus nos dá milhares de graças. Então, recordar essas graças para alimentar a nossa fé. E ele continua. Com quem me apresentarei a Yahvé e me inclinarei diante do Deus do céu? Porventura me apresentarei com holocaustos ou com novilhos de 1 ano? Terá Yahvé prazer nos milhares de carneiros ou nas libações de torrentes de óleo? Darei o meu primogênito pelo meu crime, o fruto de minhas entranhas pelo meu pecado? Foi-te anunciado, ó homem, o que é bom, e o que Yahvé exige de ti. Nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade, e te sujeitares a caminhar com teu Deus. Ou seja, Deus vem e dá uma profecia, dizendo que, presta atenção, habitantes da terra, montanhas, toda a criação, porque eu vou julgar o meu povo. Vou julgar o meu povo porque eles são infiéis. Vocês têm reclamado aí, mas o que é que eu fiz? Olha, eu libertei vocês do Egito, eu conduzi vocês pela mão, eu dei a vocês toda a força. E o que é que vocês fizeram? O que é que vocês fizeram? E aí o povo vai dizer, como é que eu vou me apresentar diante de Yahvé? O que é que eu devo fazer? O povo diz então, tá bom, o que é que eu devo fazer então? Aí o profeta responde, foi-te anunciado, ó homem, o que é bom e o que Yahvé exige de ti. E é para mim e para você essa palavra. Nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade e te sujeitares a caminhar com teu Deus. Gente, o que Deus quer de nós? Desde o Antigo Testamento até hoje, o que Deus espera de nós? O que é esta vida religiosa? O que é caminhar numa religião? O que é ser católico autêntico? Nada mais do que praticar a justiça, ser justo. Nada de injustiças. Gente, e ser justo passa por todas as coisas. Por exemplo, quando você é a favor do aborto, você não é justo, porque você está roubando a vida de alguém. Quando você é a favor da ideologia de gênero, você não é justo, porque você está sendo contra a justiça, você está sendo uma pessoa injusta, você não está sendo direita, uma pessoa que ama o direito e a justiça. Então, ser justo, praticar a justiça. Veja aí quantas injustiças nós temos visto. Quantas injustiças. O roubo, a corrupção, as fraudes, né? Quantas injustiças. Então, o que Deus espera de nós, católicos? Ser justo. O que é ser justo? Dar a cada pessoa o que lhe é devido. Dar a Deus o que é de Deus, dar a César o que é de César. Ser justo. Ser justo com os outros. Né? A justiça não quer dizer comunismo, ou seja, todo mundo recebe igual as coisas. Não. Meritocracia, justiça. Aquele que trabalhou mais merece mais, aquele que trabalhou menos merece menos. Se isso for acordado nisso.
A gente às vezes confunde aquela passagem lá dos vinhateiros, porque quando aqueles homens que trabalhavam desde manhã, Deus disse, olha, eu darei a vocês um denário. E o dono da vinha falou que daria um denário a todos. Então ele foi justo, ele deu o que ele combinou. Né? Deu o que combinou. E o denário é o céu, é claro. Todos merecem o céu. Mas isso é justiça. Segundo, amar a bondade. Gente, amar a bondade, ser bom, praticar a bondade para com todos. Ser uma pessoa boa. E te sujeitares a caminhar com teu Deus. Caminhar com Deus é o quê? Seguir as suas ordens. É seguir os seus preceitos. É ter uma vida de oração. Não é? É viver a castidade. É ser santo. Então é isto. É isto. Né? Que nós devemos fazer. Que Deus nos ajude a isso. Aí ele continua. Contra os defraudadores da cidade. É a voz de Yahvé. Ele grita à cidade. Teu nome verá o sucesso. Escutai, tribo e assembleia da cidade. Posso suportar uma medida falsa, tesouros iníquos, um efá diminuído, abominável? Posso considerar quites as balanças falsas, uma bolsa de pesos falsificados? Ela cujos ricos estão cheios de violência e cujos habitantes proferem a mentira, sua língua é mentirosa em sua boca. Então eu te tornei doente, ferindo-te, devastando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não poderás saciar-te. Né? Veja, você acha que Deus está dizendo assim, eu vou ficar feliz com a injustiça? Eu vou ficar feliz com as falsidades, com aquilo que é falso, medíocre, com o pecado? Não. Por isso, eu te tornarei doente, ferindo-te, devastando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não ficarás saciado. E te abaixarão em tua casa, porás de lado, mas sem nada poder guardar. O que guardares, eu o entregarei à espada. Tu semearás, mas não poderás colher. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com óleo. O mosto, mas não beberás o vinho. Ou seja, a pessoa não vai progredir. Né? Ao contrário, vai regredir, vai ficar doente, não ficará saciado. Então, este é o mal da injustiça, né? Dos corruptos, dos pecadores. Né? Gente, quando eu falo pecadores, claro, nós somos pecadores e precisamos nos converter. Mas veja, aqui eu estou falando daqueles que são pecadores, nível hard, entendeu? Os caras que sabem que estão pecando e acabou, e não estão nem aí, entendeu? E querem destruir mesmo Deus. Porque precisamos entender uma coisa, existe, vamos dizer assim, graus, né, de pecados. Por exemplo, quando você diz assim, padre, eu pequei contra a castidade. É uma coisa. Mas não é uma boa confissão isso. Por quê? Porque você precisa dizer, padre, eu pequei contra a castidade. O que você fez? Eu me masturbei, é uma coisa. Eu tive relação sexual com um homem, é uma coisa. Com a mulher, é outra coisa. Entende? Com uma criança, é outra coisa, é outro peso. Com uma mulher casada, com uma religiosa, com uma virgem, com uma namorada. Então, existe uma força. Então, veja, tem gente que realmente vive num mundo de pecado, na promiscuidade mesmo. Então, essas pessoas, minha gente, vão padecer. Aí você diz, mas estão bem aqui nessa... Pode ser que estejam, aparentemente. Ou seja, de nossa parte nos converter sempre, para sermos mais santos. Né? Para mim fica esse finalzinho aqui, essa palavra que foi dita. O que é que Deus exige de nós? Nada mais do que praticar a justiça, amar a bondade e caminhar com o teu Deus. E aí, versículo 16, ele termina. Tu observas as leis de Omrim, todas as práticas da casa de Acabe, vós vos conduzis segundo os seus princípios, para que eu faça de ti um objeto de estupor, de teus habitantes uma zombaria, e que carregueis o opróbrio dos povos. Bem,
Terminamos o capítulo 6, amanhã nos vemos para o capítulo 7 e último capítulo.